E aí, galera, beleza? Tudo bem? Não, né? Parabenizar a torcida do Vitória pelo título. E não tem nada mais e nada menos em relação ao Bahia do que eu já vinha falando. Sei que você está de cabeça quente. Se não quiser ouvir também, não ouça. Mas para mim a página é virada. Vamos para a abertura. Tá de cabeça quente? Parceiro, no futebol, como a gente está aqui falando de futebol, para não falar da vida, que isso é normal, a gente perde um campeonato de 4 que estamos disputando. Esse é o primeiro que nós disputamos e fomos à final, que é o Campeonato Baiano. E eu já digo há muito tempo, Campeonato Baiano para mim não me abala nada, a não ser para o que eu já venho falando a respeito da forma do Bahia jogar. E eu não gosto de fazer gravação no fogo da emoção. Certo? Quando acaba o jogo ali, o pessoal acaba a transmissão ao vivo, vai para a gravação ali, faz aquela live ali ao vivo, e o cara tá ali revoltado, falando um monte de coisas, não vou dizer que é um monte de bobagem, um monte de coisas, revoltado sem fazer uma avaliação e o retrospecto dele no microfone. O meu retrospecto no microfone para o Campeonato Baiano e o que eu vinha falando do Bahia, não mudou nada. Agora, no dia de ontem, teve um fator positivo para endossar o que eu falava lá atrás. Somente isso. Até os 30 minutos ali, até o momento que Rezende foi expulso, aquilo que a gente fala aqui foi confirmado no dia de ontem. Até o momento que Rezende esteve em campo. O ponto negativo antes da expulsão de Rezende foi o Bahia tomar mais um gol. Foi o Bahia tomar mais um gol. Mais uma vez o Vitória sai na frente, na Fonte Nova. E a gente vai buscar o empate. Esse é o fator negativo que durante esse período anterior, histórico, vem se repetindo. Confere? Foi o primeiro jogo no Barradão. Foi da Copa do Nordeste. Foi no dia de ontem, na perca do título. Entre 4 jogos, se me falha a memória, o Bahia saiu atrás em 3. Confere? Exceto 2-0, que também tomou a virada. Então, o que é que eu estou dizendo? Fora esse fato de tomar gol para o Vitória no início dos jogos, eu vou citar agora o que eu falava anteriormente. No futebol, é escalado assim: goleiro, zagueiro, meio-campo e atacante. E ataque, não é isso? Goleiro, defesa, meio-campo e ataque. O Bahia, do time Rogério Ceni, é só goleiro, defesa e meio de campo. Além de tudo isso, ainda improvisa na defesa. Qual o fator positivo de ontem? Foi quando na escalação ele entrou com o Biel. Quem fez o cruzamento para o gol? Biel. Zeca em algum momento se sentiu à vontade no dia de ontem, o lateral direito, para subir, para fazer as embaixadas com o Oswaldo? É? Oswaldo e Zeca? Não. Porque eles sabiam que tinha o Biel caindo por aquele lado ali. Quando o Biel pegava na bola, jogava, era aquele cara que deixava o zagueiro do Vitória ou a lateral direita do Vitória preocupado. Não ia.
Então, qual foi o ponto positivo? Vocês podem achar nenhum porque perdeu o título. Eu também estou chateado que perdi o título. Foi que mostrou para Rogério Ceni que é preciso jogar com um atacante. E com toda essa situação, ele foi obrigado a, no segundo tempo, entrar com Oscar Estupiñán também, colocar ele para chamar mais atacante. Então quem tem uns homens de frente, que é o que me passa aqui na minha cabeça agora, Edemir, Biel, Everaldo e Oscar Estupiñán, homem de frente, não pode abrir mão desses 4 jogadores em jogo nenhum. Quem tem o lateral esquerdo não pode abrir mão para improvisar. Isso é o que Rogério Ceni tem que corrigir. O título de ontem foi perdido? Não, o título foi perdido foi no jogo anterior. Por mudanças erradas. Mas só foi no anterior? Não, porque ele tinha condição de avaliar no anterior, o anterior do anterior, que ele repetiu os mesmos erros. Por muita pressão na Fonte Nova, ele mudou o time no dia de ontem, entrando com Biel. Mas foi obrigado, por conta da expulsão de Rezende, ter que tirar Biel e colocar o lateral esquerdo, né? Colocar alguém ali para fazer aquela função, que foi Luciano Juba na lateral esquerda. É uma demonstração de que algumas peças vão sofrer nas mãos de Rogério Ceni. Ou ele muda essa filosofia dele, esse entendimento dele, de ter peças boas e querer utilizar todas. Pode sim utilizar todas. Não é que não aconteça. Mas time nenhum tem que jogar sem atacante. Time nenhum é para jogar sem atacante. Principalmente quando joga dentro de casa, independente da importância daquele jogo, se é um título, se é uma semifinal ou se é uma classificação comum. Porque se você não pratica isso durante um campeonato, não espere que ao jogador entrar em suposto determinado jogo lá pelo segundo tempo, que ele vai mudar a história. Porque na sua cabeça do técnico, ele quer jogar sempre sem o centroavante. E eu falei isso ano passado e falei durante esse ano, mas eu sou mal ouvido porque eu não tenho crachá no peito de jornalista esportivo, não tenho pedigree. Mas sou torcedor, sou boleiro de esquina de assar carne e tomar água de coco. Não sou burro. Pareço, né? Mas não sou. De dizer que um time não pode entrar em campo em circunstância nenhuma, abrindo mão de ter atacante, seja qual for o jogo, você coloca pelo menos um, que é o cara que vai puxar um contra-ataque. Porque se você joga todo retraído, é porque na sua cabeça tem que ter um jogador que seja o cara de velocidade para chegar na cara do gol. Para puxar essa bola rapidinha no contra-ataque, na falha do time adversário. Se você também abrir mão disso, é ser burro duplicidade de burrice. Mas o título já passou, que temos tomado como exemplo isso. Que Rogério Ceni admita que ele cometeu o erro não foi só no jogo passado, e que vem cometendo em jogos anteriores a isso. Quando você tem centroavante, quando você tem atacante, e abre mão desse cara. Quando você tem lateral esquerdo, e abre mão de lateral esquerdo. Então você opta jogar com 7 no meio de campo. 7 jogadores no meio de campo e fazer com que Tassiano seja centroavante. Não é que ele não seja, não é que ele não queira ser. Não. É que fica chato você utilizar um cara para ser esse tempo todo centroavante, quando ele poderia estar com o centroavante
botando o cara na cara do gol, e ele também. Em determinado momento do jogo, o Vitória era para matar o jogo. Ontem era argumento suficiente de dizer que o Bahia cansou. Faz sentido. Faz sentido. Porque você jogar uma final de campeonato com um jogador a menos desde o primeiro tempo é complicado, cara. E tendo a obrigação de ganhar o jogo. Duplicidade de complicação. Mas ainda conseguiu levar isso à frente e até o final, porque na arquibancada tinha uma torcida o tempo todo, dando esse oxigênio que faltava. Entendeu? Então, eu não vou tirar aqui uma de entendedor, de moralista, de explicador, porque eu já passo isso desde o início, quando eu falo aqui de esporte. A minha preocupação está no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vira-se a página do Campeonato Baiano, entra uma página quarta-feira aqui, a Copa do Nordeste. Como vamos observar como esse time vai se desempenhar? Como é que esse time vai gerir isso direitinho? Não basta dizer que a gente tem no papel bons jogadores. Temos que transformar isso em resultado e o desempenho nas 4 linhas. Até o momento que Biel ficou em campo, o nosso time foi um time diferente, porque estávamos com um jogador, velocidade, velocista, e segurou um pouco o lateral, Zeca, do Vitória, que por consequência também, Oswaldo não ficou à vontade. Tá certo? Então é esse meu pensamento. Parabenizar o torcedor do Vitória, campeão. Dói. Dói muito. Mas é uma ferida que vai ser curada. Porque logo na quarta-feira já tem outro jogo importante. E a página se vira, a história agora é outra. E eu espero que para Rogério Ceni tenha servido alguma coisa. Até quando ele diz, né, é que o problema foi lá com a substituição, que era isso que a galera queria ouvir, a substituição lá no jogo com o Vitória, onde nós abrimos 2-0, ali ele foi um cara frouxo e foi ali que se perdeu. O Bahia perdeu o confronto da final do Campeonato Baiano, Vitória após a derrota, né? No primeiro jogo por 3-2. O Bahia perdeu o confronto da final do Campeonato Baiano para o Vitória após derrota no primeiro jogo por 3-2. O tricolor precisava vencer a partida por 2 gols de diferença, mas acabou empatando, né? O outro agora, mas acabou empatando de 1-1 com o rival nesse domingo. Então foi lá. Foi as mudanças feitas lá e já tinha servido de exemplo no jogo anterior àquele. A expulsão do Rezende, no primeiro tempo, quando o placar já estava construído, passou para o time não conseguir a reação. O time, depois que foi Rezende expulso, perdeu seu poder de reação, que é aquilo que eu falava. É ter o cara ali de frente, que era o Biel. Perdeu isso. Mas se passa-se a história, parabéns ao vencedor, vira-se a página, levanta-se a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem nada perdido, porque são 4 campeonatos. Baiano, Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas que isso tenha servido para o técnico Rogério Ceni, de que ele precisa, e a torcida cobra, uma outra postura dele ao escalar o time do Bahia, e não colocar um time do Bahia com 7 meio de campo e estar improvisando em todos os setores.
desse campo. Tá certo? Então tá aí. Não vou alongar o meu bate-papo, porque todo mundo já falou um monte de coisa, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio disso e isso. E eu, pela minha experiência de cabeça branca aqui, já passei por isso, já vivi tudo isso. Sei como é que a coisa funciona no desespero, a gente fala um monte de bobagem. Não vou entrar nessa e vou aqui dizer: boa sorte ao campeão e que o nosso Bahia tenha tirado o Rogério Ceni de exemplo, de modelo, para dizer assim: não faça as merdas que você vem fazendo. Goleiro, defesa, meio campo e ataque. Deixe dois desses bons jogadores que a gente tem aí no meio de campo no banco. Seja ele quem for, seja Paulinho, seja Everton Ribeiro, seja Jean Lucas, seja Caio Alexandre, seja Vicente Juba, seja quem for. Deixe o banco de reserva capacitado do mesmo jeito que entrou em campo os 11. Quando você fizer isso, aí tudo bem. Você pode revezar no jogo, entrar com A, com B, C, D. Às vezes é muito fácil você falar isso aqui. Não, é fácil eu falar, chegar no outro dia e falar isso aqui. Mas no futebol não se trata de ser fácil. É o óbvio no futebol. Goleiro, defesa, meio campo e ataque. Você pode até optar em determinado jogo e entrar sem atacante. Mas tem que ter um velocista na frente. Você pode não entrar do lado direito, nem do lado esquerdo, nem o centroavante. Você pode não jogar com 4-3-3. O que a gente faz, né? 4-3-3. Mas tem time que joga com 4-4-2. Tem time que joga com 4-5-1. Você está jogando com 4-6. Por quê? Porque você não coloca atacante. Eu lhe disse, o ano passado, que você estaria comprando um problemaço para você. Tá bom? Depois a gente bate um papo com mais calma. Porque quando está uma derrota, ou perca de título, a gente volta à história da segunda-feira passada. Que a gente chega aqui para falar, a galera fala um bocado de coisas. Mas não se esquece que estava no microfone em outra oportunidade, só falou bobagem. E agora tudo nada presta. Quando eu dizia isso aqui vai dar errado, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, esse coroa aí é maluco, tá falando um bocado de bobagem. Não, não estou falando, esse coroa aí é porque é Bahia, pô, o cara tá falando isso. Não, falo isso sim. Tá bom? Um abraço.